Machu Picchu é um dos maiores emblemas da América do Sul. Construída pela civilização Inca no Peru em torno de 1450, ela costuma ser apresentada envolta em muitos mistérios. Desde sua descoberta científica por Hiram Bingham em 1911, sempre se quis saber como e por que ela foi construída em um local tão elevado e inacessível nas montanhas andinas. Como geólogo, parecia-me que nenhuma civilização sobreviveria nos Andes sem um profundo conhecimento das rochas e das montanhas da região, que nós chamamos geologia. Pelo fato de Machu Picchu não ter sido destruída pelos conquistadores espanhóis, ela poderia conter as informações sobre esse conhecimento. Mas como desvendá-lo? Inicialmente, eu considerei que Machu Picchu não seria um caso isolado na estratégia construtiva dos Incas para sobreviverem nos Andes. Tampouco teria sido construída por mero capricho. No futuro, se perguntassem como foram construídos edifícios de 800 metros de altura, alguém poderia responder: ora, isso foi possível porque construir edifícios era uma prática generalizada naquele tempo. Machu Picchu devia então fazer parte de uma prática de assentar cidades em locais elevados e rochosos. Mas o que guiaria essa prática? Que conhecimento das rochas e das montanhas os construtores precisavam para terem sucesso na construção de cidades naquelas condições? Essas perguntas ainda não tinham sido objeto da pesquisa científica e eu decidi então investigá-las. Vou contar a você um pouco dessa história. Foi uma longa marcha de descoberta. Eu fiz 4 expedições ao Peru, em 99, em 2001, em 2006 e 2010. Como geólogo, embretei-me em caminhos de grande dificuldade, percorrendo desfiladeiros e escalando paredes abruptas das montanhas, às vezes sozinho. Eu iniciei pela região do Nevado de Salcantay, situado bem a sul de Machu Picchu. Enquanto percorria os caminhos rochosos, analisava cada detalhe e às vezes me detinha tanto que demorava mais do que uma manhã para andar apenas 20 metros. Investiguei fraturas situadas nas paredes altas próximas às geleiras e percebi que a água do degelo que escorria durante o dia se congelava durante a noite, abrindo cada vez mais as fendas e deslocando os blocos que caíam nos abismos, fazendo um enorme estrondo, me acordando às vezes de madrugada. Sim, eu acampei nos ermos andinos e senti de perto as dificuldades da vida humana acima de 4.000 metros. Também percorri aldeias que não são frequentadas pelo turismo. Eu queria ver o modo de vida, o tempo dos descendentes dos Incas. Aprendi um pouco de Runasimi, a bela língua que falam. Fui percebendo o quanto as rochas e as montanhas são parte essencial do tempo deles, da cultura deles. Foi na primeira expedição que eu consegui enxergar todo o magnificente cenário de Machu Picchu. Estava eu a 3.500 metros de altitude quando visualizei por inteiro a cidadela misteriosa no topo de uma montanha bem abaixo, a apenas 2.400 metros. Nesse momento, eu entendi que essa configuração geológica, geomorfológica, somente seria possível se Machu Picchu estivesse sob o cruzamento de grandes falhas geológicas. Muito empolgado com essa tese, sabia, no entanto, que tinha um longo caminho para demonstrá-la. A vida de um cientista é assim, 1% de inspiração e 99% de muito trabalho. Mas isso não nos assusta. De volta ao laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
passei a analisar imagens de satélite em várias escalas. Em todas, fui identificando feições que os geólogos chamam de lineamentos, que podem ser falhas. Confirmei minhas previsões quando integrei esses dados com minhas observações de campo e com mapas geológicos da região de Cusco e do Vale Sagrado, que iam mostrando aqui e ali as falhas. Essas estruturas são planos de ruptura dos grandes maciços rochosos. Na superfície, formam longas faixas fraturadas que atravessam as montanhas. Nos Andes orientais, onde se situa Machu Picchu, elas ocorrem em redes mais ou menos ortogonais, cujas orientações os geólogos medem no campo com uma bússola. As principais orientações em Machu Picchu têm azimutes de 20, 45, 290 e 330 graus. Assim nós falamos. As falhas resultaram de processos de formação dos Andes, iniciados há 23 milhões de anos atrás. Isso se deveu à colisão da placa de Nazca com a placa da América do Sul. Estamos falando do tempo geológico. É como apertar com força um pacote de bolachas entre as mãos. Quanto mais você apertar, mais as bolachas vão quebrar. Quanto mais fraturadas as rochas, mais fácil de serem removidas pela erosão. Assim, as falhas determinam a forma das montanhas, dos vales e dos rios e dos blocos rochosos de todos os tamanhos que se desprendem, pouco a pouco, com a erosão. Cada lugar nos Andes tem uma configuração típica que os geólogos chamam de geodiversidade. Em 2006, minha tese já estava bem suportada com muitos dados. Apresentei, então, na minha banca de doutoramento e foi aprovada com louvor. Mas, cientistas, nós não costumamos nos encantar demais a ponto de achar que alcançamos o capítulo final. Havia ainda muito trabalho a ser feito. Discutir os resultados com outros colegas. Em cada etapa da minha pesquisa, fui apresentando os dados para cientistas das principais universidades do Peru, entre os quais geólogos, arqueólogos, ecólogos, arquitetos, antropólogos, epistemólogos, enfim. Também fiz o mesmo na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no México e, claro, no Brasil. Por fim, eu apresentei os dados no Congresso da Geological Society of America. Todos receberam muito bem a descoberta e nunca fui refutado. Isso me animava a prosseguir. Não era fácil para um brasileiro fazer uma descoberta dessas, que é muito importante para os peruanos e para os andinos. Por motivos éticos, eles não poderiam ser os últimos a saber. Ao mesmo tempo, esse tema tem um enorme interesse da comunidade internacional. Essa tese corria o risco de não ser aceita nem em casa, nem fora dela, ou nem em ambos os casos. Nós, cientistas, sempre enfrentamos grandes riscos para avançar o conhecimento. Os principais resultados mostraram que, de fato, Machu Picchu e as cidades incas na região de Cusco situam-se no cruzamento de falhas geológicas. Agora vejamos. Onde as falhas se cruzam? As rochas estão mais fraturadas ainda, e isso trazia enormes vantagens para seus construtores. Vejamos. Primeiro, nesses terrenos, há abundância de blocos rochosos de todos os tipos soltos sobre a superfície, os quais eram utilizados para construir os terraços de plantio. Segundo, nessas zonas também é mais fácil esculpir o terreno, removendo bloco a bloco de acordo com as fraturas das rochas. Não é necessário usar explosivos. Isso permitia encravar as cidades nas encostas vertiginosas, de modo que elas adquiriam a forma do lugar, a geodiversidade. Os alinhamentos urbanos de Machu Picchu
coincidem com as principais orientações das falhas. Por fim, e não menos importante, as rochas fraturadas por falhas são aquíferos, acumulam água. O abastecimento para as residências e as plantações dava-se por gravidade a partir de aquíferos fraturados alimentados ou pelo degelo ou pela chuva. Nas fraturas, a água não jorra como num rio, mas também dificilmente seca. Tudo o que uma cultura precisa para sobreviver estavelmente atravessando a densidade dos tempos. Esses resultados são surpreendentes. Devemos ter em conta que os Andes são um lugar muito inóspito para a vida humana. Há ali toda sorte de perigos naturais, terremotos, vulcões e deslizamentos de massa. Além de secas e inundações, há também ambientes impiedosos, das geleiras aos desertos quentes. Se você me perguntasse, como geólogo, em qual lugar seria possível assentar uma cidade nos Andes, eu diria: há muitos locais possíveis, mas de forma alguma se deve construir no fundo dos vales. Embora eles pareçam locais perfeitos, porque ali há água abundante e os terrenos são mais ou menos planos, eles costumam ser, mais dia, menos dia, soterrado pelo deslizamento inclemente das encostas. É um local proibitivo, e os incas sabiam perfeitamente dessa regra máxima. Com o uso de falhas geológicas, os incas conseguiram estabelecer cidades seguras nas encostas rochosas. Embora estéreis, ali não há solo, eles as domesticaram, encravando nelas terraços e irrigando-os com água. Eles produziam o solo preto e também faziam agricultura de irrigação. Geniais, fantásticos! Assim, veja, as zonas fraturadas nos Andes são uma espécie de oásis, de janelas de habitabilidade humana em um mundo rochoso inclemente. As janelas não são extensas, mas permitiram construir assentamentos formando uma rede conectada por mais de 30 mil quilômetros de caminhos pavimentados. Em locais com abismos por todos os lados, a roda é proibitiva. Um deslize e zás, o abismo está ali. Não havia superprodução de alimentos, mas em um império com mais de 10 milhões de habitantes, ninguém passava fome. As aldeias eram solidárias e quem produzia mandioca em zonas quentes menos elevadas trocava com batatas das zonas frias mais elevadas. Também não havia escravos. Não quer dizer que eles não subjugassem outras culturas, mas isso é muito diferente de escravidão. Esse estudo permitiu resolver o grande mistério de Machu Picchu e avançar o entendimento da cognição inca. Mostrou que eles tinham um profundo conhecimento geológico, geomorfológico e hidrológico do reino das rochas fraturadas dos Andes. Eles, como ninguém na história humana, conseguiram levar a civilização para altitudes tão altas quanto 4.000 metros. Se reconhecemos com facilidade a proeza do Egito Antigo e da Suméria em domesticar rios, ou dos gregos e romanos em trabalhar o mármore, devemos igualmente reconhecer a façanha dos incas em domesticar falhas geológicas nos Andes e desenvolver uma incrível civilização sem fome e sem escravos. Esse olhar ao passado, aos povos originários do nosso continente, nos inspira para seguir nos tempos que virão. Certamente Machu Picchu guarda outros mistérios, mas este por ora está bem resolvido. Agora, Machu Picchu é símbolo da proeza humana em domesticar falhas geológicas nas montanhas da nossa querida América do Sul. Muito obrigado.